Olá, gente, estamos de volta aqui para falar um pouquinho sobre variação linguística, que é o conteúdo que a gente está estudando agora, né? Então, na última aula, a gente viu a variação geográfica e hoje, aliás, a gente viu a variação geográfica e a variação histórica. E hoje a gente vai ver mais dois tipos de variação linguística. Eu deixei esses dois tipos para essa aula porque eles são bem parecidos e aí a gente tem que tomar cuidado com relação a essa diferença entre eles. E a gente vai dar prosseguimento. Se vocês ouvirem um cachorro latindo, é o cachorro do vizinho. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a variação situacional e a variação social, certo? Essas variações, elas têm um aspecto em comum, que elas tratam de grupos, né? Essas variações, elas têm um aspecto em comum porque elas tratam de pessoas, de situações, enfim. Porém, elas têm uma diferença essencial e eu vou explicar qual é essa diferença. Variação social, ela diz respeito à forma como a gente utiliza a linguagem, a depender do grupo social em que a gente está inserido, certo? Então, como é que isso funciona? Por exemplo, vamos imaginar que na sala de vocês tenha um grupo de pessoas que jogue Free Fire. Então, esse grupo de pessoas, eles vão utilizar uma linguagem, essas pessoas que compõem esse grupo vão utilizar uma linguagem que provavelmente só quem joga Free Fire vai conseguir compreender essa linguagem, certo? Então, essa é a variação social. O idioma é o mesmo, então eles vão falar português, só que eles vão falar o português de uma maneira que o grupo deles especificamente fala o português. Então, essa é a variação social, é a língua variando de acordo com o grupo. Então, por exemplo, um grupo de médicos, eles vão utilizar palavras, eles vão utilizar a linguagem que médico utiliza e que médico entende, certo? Então, dentro daquele grupo, eles vão utilizar um determinado tipo de linguagem e fora daquele grupo, eles vão utilizar outro tipo de linguagem, justamente porque dentro daquele grupo dentro daquele grupo existem pessoas que conseguem compreender aquilo que aquela pessoa está falando, né? Fora dele, não necessariamente. Então, essa é a variação. A gente muda a linguagem que a gente utiliza de acordo com o grupo que a gente está inserido, o grupo para o qual a gente está falando. Enfim, essa é a variação social. Já a variação situacional é quando a gente varia a linguagem de acordo com a situação, certo? Então, por exemplo, se você está numa roda de amigos, está com seus colegas de turma conversando, vocês vão utilizar um tipo de linguagem que vocês não utilizariam se estivessem falando com os pais de vocês, por exemplo, certo? Ou vamos imaginar que vocês vão fazer uma apresentação de trabalho para a diretora da escola. Então, vocês vão utilizar uma forma de falar, vocês vão falar de um jeito diferente, provavelmente mais formal, cumprindo com concordância, enfim. Vocês vão falar de um jeito provavelmente mais formal, dentro de um registro mais formal, a depender da situação. Ou o contrário, de um jeito informal, a depender da situação também. Eu tinha um professor que quando ele me ensinava isso, ele falava que essa variação era como uma pessoa vestir terno e ir para a praia. Uma pessoa ia para a praia de terno. Ou seja, a pessoa ela está se vestindo de forma inadequada para ir para uma situação de praia. Então, é a mesma coisa com a linguagem. Você não vai à praia de terno do mesmo jeito que você não fala de maneira informal com a diretora da escola, ou com o presidente da república, ou com o padre, enfim. Então, a variação situacional ela está ligada aos registros formal e informal. O registro formal é aquele em que a gente fala cumprindo com as regras da gramática, né? E o registro informal é aquele que a gente não se preocupa muito com o que a gente vai falar, porque a gente está cercado de pessoas que são nossos amigos, são nossos conhecidos, são pessoas íntimas, enfim.
É por isso que tem essa diferença. Então, a variação social ela diz respeito aos grupos, é a linguagem que você utiliza dentro do seu grupo e fora do seu grupo, e a variação situacional é a linguagem que você utiliza dentro de determinadas situações. Então, a depender da situação, você vai falar mais formal ou mais informal. Então, a variação linguística, a gente estuda esse conteúdo para mostrar que existem várias formas de falar uma mesma língua, a língua varia dentro dela mesma, né? Então, como a gente falou, na variação regional, por exemplo, é o melhor exemplo disso, que dentro de um mesmo país, que tem o mesmo idioma, as pessoas falam de maneira diferente, e esse é o conceito de variação linguística. E também a gente estuda para mostrar para vocês que a gente tem que usar a linguagem da maneira correta, né? A depender da situação. Então, se você vai falar com uma criança de 3 anos, ela não vai conseguir entender tudo que você entende, tudo que você fala, porque você está num período diferente e você utiliza palavras diferentes da dela. Então, se você for falar com ela, você tem que adequar a sua linguagem, seu modo de falar, para conseguir ser compreendido, para que haja comunicação. Do mesmo modo que se um médico for falar com vocês, ele, sim, deveria, né, em teoria, ele deveria falar com vocês de uma maneira que vocês pudessem entender, porque vocês não são médicos. Então, é por isso que a gente estuda esse conteúdo, para fazer com que vocês percebam que há essa necessidade de adequar a forma como a gente fala a depender das situações do dia a dia. Então é isso, espero que todo mundo continue bem e até a próxima aula.